Olá, eu sou Eduardo Guzmão, eu faço parte do grupo que compõe o Wilbert, o Daniel, o Matheus, o Henrique e o Júlio César. E vamos falar um pouco sobre o PHP, o que ele é, qual a importância dele, sua conexão com o banco de dados, seus benefícios e etc. Iniciando aqui, o que é o PHP? O PHP ele é uma linguagem de programação que ele tem sido amplamente utilizada para o desenvolvimento web. Assim como o código do HTML, o código do PHP ele é executado no servidor antes de ser enviado ao usuário, ao navegador do usuário. Ele foi desenvolvido por Ramos Lerdoff em 1995 e desde então tem se tornado uma das principais ferramentas, uma das principais linguagens no desenvolvimento de sistemas web dinâmicos. Do porquê é importante utilizar o PHP para esse desenvolvimento? O PHP ele possui uma grande facilidade de uso, porque ele é conhecido por sua simplicidade. Então, um desenvolvedor ele consegue criar páginas dinâmicas muito rápido, mesmo que a curva de aprendizado seja relativamente baixa, porque não é algo muito complexo, é algo fácil de entender. O PHP possui compatibilidade com banco de dados, então ele suporta muito banco de dados como o MySQL, o Oracle, o PostgreSQL e muitos outros bancos de dados, o que permite criar aplicações web dinâmicas com a integração de dados. Possui uma grande comunidade de recursos, então caso o desenvolvedor tenha alguma dúvida em relação ao código, a um comando, o que ele faz ou como utiliza ele, ele pode pesquisar, ele vai encontrar uma grande comunidade que podem responder a pergunta dele, além de vários conteúdos e materiais que possuem na internet que ensinem e mostrem o que ele pode fazer para cumprir aquilo que ele deseja. E o PHP também possui uma grande flexibilidade. Ele pode ser utilizado tanto em pequenos sites como em projetos muito grandes que possuem grandes aplicações, o que obviamente oferece uma flexibilidade para diversos projetos. Bom, continuando o conteúdo aqui, a estrutura necessária para você executar um código em PHP. Bom, primeiramente você vai precisar de um editor de texto, né, para você pegar e programar, desenvolver essa aplicação em PHP, e também ali de um script, que ele vai estar integrado, e ele vai pegar e vai ler e vai entender a sua linguagem de programação que você pegou e escreveu. E vai estar ali junto. Depois você pegar, desenvolver esse código, você vai precisar de um ambiente local para pegar e testar o seu código, a sua aplicação. Nisso tem o Champ, que é uma aplicação que você vai ali, vai fazer conectividade com o MySQL, com Apache, e você vai desenvolver localmente. Você vai ver se vai funcionar, vai testar tudo certinho, está funcionando, e depois você vai mandar lá para o servidor web, que é o próprio Apache, que você vai poder executar as aplicações, e vai pegar, vai interpretar e vai processar isso ali dentro do seu site, né? Geralmente é HTML. E daí o cliente ele vai obter esses dados, né? Bom, dando continuidade aqui no conteúdo, os conceitos de uma classe em PHP, a gente tem aqui o PO, né? Programação Orientada a Objetos, ou OO, Orientada a Objetos, que a gente tem a classe, né? A classe seria o quê? O aluno, que é algo mais geral, e o objeto seria alguém específico, por exemplo, o aluno Gabriel. Gabriel tem ali o seu ID, tem o seu nome e tem a sua idade. E a classe dele é aluno. Ou seja, fica muito mais fácil eu ter a classe aluno, porque isso aqui eu já vou abordar tudo dentro do objeto Gabriel, certo? Que ele vai ter o próprio nome dele, vai ter a própria idade dele, o próprio ID dele, mas ele já está dentro dessa classe. Daí a gente pode criar aqui, né, o que é privado, ou seja, vai aparecer isso somente para o desenvolvedor. A pessoa vai poder colocar lá, mas vai ficar privado, não vai ficar disponível para qualquer outro usuário, a não ser o próprio que escreveu e o desenvolvedor. Vai aparecer esses dados, que é o ID dele, o nome dele e a idade dele, certo? A menos que isso fique público, certo? E a gente pode criar e definir. Aqui a gente começa colocando o class, aluno, coloca aqui chaves. O primeiro atributo dele seria o ID, como se fosse o atributo principal, mais importante, porque o ID ninguém tem igual, entende? O nome, eu poderia ter outro Gabriel. Poderia ter outro Gabriel com o mesmo sobrenome. Poderia ter ele com a mesma idade, mas não vai ter o mesmo ID. E a gente continua aqui colocando a função como pública, o construct, e para aqui pegar e colocar os atributos dele, né, as variáveis dele, nulas, para depois eu pegar criar aqui as funções, os jets, e depois adicionar eles, né, para adicionar os valores, né.
os values aqui. Adicionar o nome, adicionar a idade do Gabriel. E sobre o encapsulamento, ele é basicamente ali que eu vou pegar e não vou mostrar qualquer informação que seja irrelevante. Tem coisas que eu não vou precisar mostrar, né? Por exemplo, o ID dele. Isso aqui é algo que vai servir só para quando eu for pesquisar especificamente ele. Então, não é algo que eu vou deixar público. Então, isso aqui não vai ficar aparecendo, né? Por exemplo, se fosse fazer o login dele, eu poderia colocar aqui para fazer o login pelo nome e pela senha dele, certo? Mas daí eu poderia ter, né, uma pessoa específica também poderia ter o nome dele, o nome do Gabriel. Então daí eu teria que o ID dele, que ele vai entrar por esse ID e colocar a senha dele. E daí isso vai ficar ali somente para isso, que é algo privado, que não vai aparecer. O encapsulamento ele consiste em pegar e não ficar mostrando coisas que são desnecessárias, né? Coisas para o usuário que vai aparecer. Por exemplo, esse código aqui. Esse aqui não precisa aparecer para o usuário, ele não vai entender isso. Vai aparecer para ele vai ser algo totalmente diferente, algo mais estético, algo mais responsivo, uma caixa de texto, um botão para ele clicar, entendeu? Vou explicar aqui a função dos construtores e dos desconstrutores dentro da linguagem de programação PHP. E bom, na verdade é bem simples. Como em toda linguagem de programação, o construtor é um método que é imediatamente chamado na instância da classe, ou seja, quando eu instancio a classe aluno em algum outro ponto do código ou onde ela é importada, o construtor é chamado imediatamente e já aloca recursos e nomeia as variáveis necessárias que eu vou utilizar posteriormente nas propriedades daquela entidade. Além disso, na linguagem de PHP existe um método um pouco diferente chamado destruct ou desconstrutor, que basicamente limpa a instância de uma classe existente e simplesmente deixa ela vazia. Então, se eu instanciei com o construtor, eu posso desinstanciar ou limpar aquela instância com o método desconstrutor. Obrigado. Os métodos gets e setters são a parte essencial do encapsulamento, que é um dos 3 pilares da programação orientada a objetos, que é o principal paradigma de programação que nós utilizamos nos dias de hoje. Os métodos getter são utilizados para obter um valor de uma propriedade privada, de maneira segura. No caso da classe aluno, os getters permitem em outras partes do código acessem o ID, nome e a idade do aluno. Os métodos setters permitem definir ou alterar um valor de uma propriedade privada de forma controlada. Na classe Database, o setter setDriver altera o tipo de banco de dados utilizado para conexões. Esses métodos garantem que as propriedades de uma classe podem ser acessadas e modificadas de maneira controlada, respeitando os princípios de encapsulamento em programação orientada a objetos. Originalmente no código, a classe aluno não apresentava métodos setters. No entanto, caso nós adicionássemos, essas funções permitiriam modificar o ID, nome e idade do aluno, tudo isso de forma controlada. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, aqui vem apresentar a inclusão do SQL. Bom, aqui no nosso script a gente tem Create Database Escola, onde é a base de dados da escola. Aqui a tabela do aluno, onde ID int primário key, onde é a ID do aluno e que também é a chave primária, ela vai auto-incrementar. Onde o nome teste é o nome do aluno e que idade int é a idade inteira do aluno. E também com a base de dados do SQL, ele vai linkar com alunos da aluno class, aluno template e também vai linkar com nossa database. Para concluir, podemos afirmar que o PHP se destaca como uma das linguagens mais importantes e amplamente utilizadas no desenvolvimento web. Isso é resultado de vários fatores cruciais, como a simplicidade, a síntese do
PHP é intuitiva, tornando o processo de aprendizado rápido e o desenvolvimento ágil, especialmente para quem está começando. Flexibilidade. Sua capacidade de se adaptar a diferentes cenários permite a criação de soluções personalizadas desde pequenos sites até aplicações robustas. Comunidade ativa. O PHP conta com uma comunidade vibrante e em constante crescimento, oferecendo uma vária gama de recursos, ferramentas e suporte técnico que garantem a sua evolução contínua. Além disso, a fácil integração com um banco de dados como o MySQL e sua natureza orientada a objetos, combinadas com uma ampla gama de bibliotecas e frameworks, tornam o PHP uma escolha atraente para desenvolvedores de todos os níveis. Por essas razões, o PHP continua sendo uma ferramenta poderosa e essencial para a criação de sites e aplicações web modernas, eficientes e escaláveis.